Tem mais coisa, gente, para a gente fazer agora. A gente vai ter um painel. Esse painel nós vamos ter pai, mãe, autista, psicóloga. Então, é uma equipe aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre mais esse assunto, que é o tema principal desse evento. Então, aquela família tida como ideal, considerada que chamamos de normal, não será mais realidade e teremos que reconstruir a imagem dessa família de dentro para fora. Primeiro dentro dos nossos lares e depois nas relações com familiares, amigos e vizinhos, colegas de trabalho e todos mais. Então, para a gente abordar esse tema tão amplo, da aceitação, das várias fases da vida do autista, nós vamos chamar aqui a Kane, que vai conduzir esse painel, que é diferente de tudo que vocês já viram, e ela vai apresentar os nossos convidados. Muito obrigada, Amanda. Vamos lá, então, amigos. Pode ser. Muito obrigada. Vamos lá, nós vamos fazer... Não tem como a gente fazer um evento sem os protagonistas, certo? Que tal a gente ouvir um pouco eles, né? Vamos lá? Então, vou chamar para cá agora. E vamos ajeitar um pouquinho esse negócio, que eu estou sentindo vocês meio aí, né? Meio borocochotos e tal. Uma salva de palmas para o pessoal que eu vou falando. Peraí, calma. Eu falo, ele entra e vocês aplaudem para eles sentirem. Está todo mundo assim, eu estou nervoso, eu tomo água. Então, para eles ficarem tranquilos. Vamos lá, então. Quero convidar aqui agora Roberto Martins. Muito bem. Roberto Martins, ele é teólogo, pai da Heloísa, que é uma adolescente cheia de carisma, alegre, que temos acompanhado cada uma de suas tantas conquistas pelo canal do YouTube, não é, pastor Roberto? E vem para cá e conte para a gente um pouquinho a respeito desse canal que o senhor tem. Um bom dia a todos. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Eu quero dizer para o pastor Leandro, né? Pastor Leonardo. A Elo, ela começou a falar com 5 anos de idade. A primeira palavra que ela falou foi Jesus. Com 8 anos, enquanto eu estava pregando, ela já entrava dentro do tanque batismal, viu? Falava, pai, tá, batismo. Mas olha só, nós temos um canal, e esse canal, Kenny, e eu quero agradecer aqui a Kenny também, né? Se encontrar pessoalmente nesse momento aqui, né? Muito significativo, é muita emoção. O canal que eu tenho no YouTube é mais para compartilhar materiais. Então, tudo que a gente faz ali no dia a dia, a gente vai postando para que, de alguma forma, esteja ajudando outras pessoas aí. E o mais legal é que, assim, às vezes você conhece famílias que não têm muito recurso para poder estimular essa criança em casa, entendeu? E esse canal dele é um jeitinho muito simples, e ela participa junto, e ela fala como ela se sente. É muito bonitinho, gente, vocês vão amar. Fala para a gente o endereço do canal, pastor. É Roberto Martins Vieira. Autismo Minha Vida. Tudo isso? Autismo Minha Vida. É Autismo... eu pensei que era Roberto Martins Vieira, Autismo Minha Vida. Então, o canal no YouTube é Autismo Minha Vida, isso tá? Aí. Você que está com o celular lá. Aí, vamos aproveitar agora, já que estamos com o celular, eu já vou convidar a Rafaela Rodrigues para vir aqui. Só que segura um pouquinho, Rafa, porque nós fizemos um combinado aqui e você merece o que esse auditório aqui vai fazer para você, tá bom? Mas olha só, gente, já que nós estamos falando de YouTube, pega lá seu celular e o Instagram agora aí, por favor. Abre lá, rapidinho. A gente vai fazer no final, mas entramos na questão de redes sociais. Você vai digitar lá no seu Instagram, @raafa.autismo. Você vai encontrar o nosso perfil lá, certo? E aí você vai ajudar a gente, que somos uma entidade sem viés político, sem fins lucrativos, mas que estamos buscando fazer eventos que as pessoas vão dizendo, olha, fale sobre, traga no próximo evento tal coisa, né? Eu sou isso, vocês conseguem ajudar fulano, conseguem ajudar ciclano, então a gente vai ali se comunicando. E você vai seguindo ali agora a gente, e a gente já vai vendo aqui quem vai seguindo, ó. Vamos ver aqui. A internet está meio, mas daqui a pouquinho já vou vendo quem está seguindo aqui com todo mundo. Agora sim, gente, vamos lá. Largou o celular, prepara a palma aí, que agora vem para cá Rafaela Rodrigues, a nossa psicóloga. Bom dia. Muito bem, seja muito bem-vinda. Rafaela Rodrigues, ela é psicóloga, especialista em neuropsicopedagogia e em análise do comportamento aplicado a autismo e deficiência intelectual. É uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente. É uma honra participar aqui com vocês também no dia de hoje. Tá bom. O próximo convidado, ele é o protagonista. E os protagonistas, vocês sabem que a gente tem que fazer diferente. Então, nós não vamos aplaudir por conta do ruído. Agora, nós vamos fazer como fizemos
para os surdos também. Eu posso contar com vocês? Vamos treinar? Porque ele merece uma coisa bem bonita, tá? Vamos lá. 3, 2, 1. Show de bola. Agora sim. Agora, vem para cá, Nicolas Marques. Muito bem. Muito obrigada, Nicolas. O pastor Roberto pode passar também para ele ali o microfone, né? Nicolas, ele é estudante, tem 18 anos e está em busca do primeiro emprego. Olha que legal. Ele é autista nível 1 e vai trazer para a gente a visão dele sobre os temas que conversamos aqui. Vai falar um pouquinho a respeito disso e sobre o mercado de trabalho também. Só que não para por aí, não. Conosco também está, agora vai passar aqui na nossa tela e eu vou acompanhar por ali, Fernanda Simidamori. Me ajuda aí, Fernanda. Você já chegou por aqui, minha amiga? Falei seu sobrenome certo, Fernanda Simidamori. Olá! Olá, Fernanda, tudo bem? Simidamori. Ficou fácil agora, ouvindo você, viu? Gente, a Fernanda, ela é assessora... Bom dia a todos, tudo bem? Olá, pessoal. Ela é assessora técnica e coordenadora do programa Meu Emprego Inclusivo pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Então, olha que bacana. Você já entendeu mais ou menos o que nós vamos falar por aqui, né? Mercado de trabalho, autismo adulto, autismo leve, como se comporta, adolescência. Então, você que está com o filho nessa fase ou aquele que está pequenininho ainda, sabe que ele vai chegar lá, tá? Então, se você tiver perguntas aí também, não combinei nada disso, vou fazer. O povo adora que eu faça isso, me matam depois. Se você tiver perguntas, coloca lá no direct do Instagram. Vamos ver se a gente consegue aqui incluir alguma coisa, porque a gente tem um tempo de 50 minutos, que já deve estar acabando, né? Vamos lá, vai dar certo. Vamos começar pelo Nicolas, pode ser, Nicolas? Sim. Vamos lá, quando é que você descobriu o seu autismo? Já vou emendar a pergunta, porque daí você vai construindo, tá? Como é que você aceitou e o que foi essa descoberta? Você descobriu com que idade? Como é que foi o depois? E o que você começou a descobrir depois que já se identificou? Não, agora eu sou autista. Como é que foi isso para você? Acabou que eu descobri recentemente, se não me engano, ano passado, e foi meio, caramba, olha, eu sou autista, como é que vai ser? Então, faz sentido, acontecia isso, isso e aquilo, e eu entendo agora o motivo. E outras coisas que eu aprendi foi mais sobre esse tipo de coisa que, por exemplo, comportamentos, um pouco de impulsividade, esse tipo de coisa, então acabei entendendo o porquê. Agora eu estou tratando disso para ajustar e conseguir um melhor desempenho e não ficar tão ansioso com uma situação que, nossa, eu estou conseguindo uma coisa que eu queria muito, não ficar, sei lá, tremendo e tudo mais, porque é comum, então, pelo menos para mim. Entendi. Ô, Nicolas, mas olha só, tem uma história por trás disso, que foi quando você começou a se identificar que não, parece que não pertencia àquele meio, que era diferente, né? E o que te fez assim descobrir isso? Você foi lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, aí você foi vendo e digo, não, peraí, eu acho que eu estou me identificando com isso e eu acho que eu sou autista. Conta pra gente um pouquinho desse cenário. No caso, quando a minha mãe falou sobre isso, meus pais acabaram falando que eu tinha o espectro autista e tudo mais. Então foi aí que eu comecei a pensar, porque antes eu não imaginava. Eu achava que, não, tá tudo bem, eu só não consigo, sei lá, socializar ou não, eu não consigo. Só vamos trocar o microfone ali, isso. Sim? Aí. Eu só percebi depois, quando meus pais tinham dito sobre que eu tinha um espectro e tudo mais. Então, antes era só por, nossa, não consigo, sei lá, fazer alguns amigos aqui porque eles não aceitam ou eu não quero. Só que eu não tinha parado para pensar nesse detalhe, que quando eu descobri eu comecei a entender. Certo. Você percebe que tem algumas pessoas que às vezes acabam, é porque eu sou tímida, né? Levam isso para a vida, entende? Então vivem a vida achando que é tímido e no fim das contas ele começa a perceber que tem outras coisas por trás além da timidez. E ele começa, opa, peraí, né? Então eu não faço, talvez eu não tenha amigos da maneira como eu quero, porque não é só a timidez, né? Agora, Nicolas, e como é que você lidou com a escola e as amizades quando você era menor? Assim, o que você te lembra dessa parte? No primário foi até bom, porque acho que com criança fica muito mais simples a socialização, mas depois quando começou o primeiro, o segundo, começou a ficar mais difícil. Talvez
crítica, pela forma como as pessoas acabam amadurecendo mais ou menos nessa época. Então já começa a se criar os grupos e não é qualquer um que entra, porque começa a ter uma crítica maior sobre ao redor e os outros. Então acabou começando por aí, foi até o 7º, 8º, que depois da pandemia eu comecei a desenvolver mais isso, quando eu comecei também a fazer exercício, quando eu comecei a estudar mais formas de resolver meus problemas e tudo mais. Então foi recentemente que eu comecei a explorar essas coisas para conseguir melhorar como pessoa e tudo mais. Entendi. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para você também, que tem relação com tudo isso, tá? Como é que foi para você, depois que você veio lá o do papel, a mãe e o pai chegaram e conversaram para você, e você foi falar com os seus amigos na escola que você era autista? Como é que foi isso para você, assim, esse período ali? Qual foi o desafio que você mais enfrentou e qual foi o seu maior medo na hora de falar para os colegas? Olha, né, quero assumir aqui uma coisa para vocês, que faz parte, né? Foi um pouco, se eu não me engano, foi um pouco tenso. Eu fiquei, caraca, será que vai ter problema, alguma coisa assim? Mas foi bem mais de boa. E hoje eu falo, tipo, não, é porque é autista, então eu acabo tendo uma facilidade muito maior hoje por causa dessa adaptação rápida. Conseguiu você mesmo se entender e fazer com que as pessoas te entendam também. Muito legal. Agora, Roberto, conta pra gente um pouquinho como é que você conseguiu perceber que a Elô ia entrar em crise, ou se ela está fazendo birra, essa diferença, sabe? Olha, agora a Elô está em crise, agora a Elô está fazendo birra. Né? Você como um pai, com a sua esposa, né? E agora ela entrando para a fase da pré-adolescência. O que você percebeu ali? Porque você é um pai muito participativo, né? Então, conta pra gente uma figura do pai ao entrar e intervir. Porque muitas mães, a gente sabe, né? Que às vezes elas não conseguem também dar o espaço para o pai, não puxando a orelha de vocês, tá, meninas? Por favor, porque o meu marido, de vez em quando, ele fala a mesma coisa. Agora você não está... Deixa que eu entrar aqui. Né? Agora sou eu aqui o pai do negócio, eu vou resolver essa parada. Então, como é que você viu isso para participar disso e entender o que é crise e o que é birra? Então, primeiro eu quero mandar um abraço lá para a Laurinha, para a Elô, que estão assistindo aí. Elô, o papai vai chegar logo, logo, tá bom? Tá? A Elô, quando a gente sai de casa, ela fala, tá, e não, os 3, tem que ser os 3 juntos. Mas olha só, a questão de birra, né, e crise não é tão simples identificar, mas, por exemplo, eu consigo meio que prever algumas crises que a Elô ela vai ter, entende? Isso vem também da convivência, né? A gente vai se relacionando ali, mas há uma mudança de comportamento muito rápido. Então, quando eu percebo que ela muda, às vezes, o olhar, o jeito de falar, ali ela pode estabelecer uma crise, entende? E aí a gente vai entrando ali, né, no mundo dela. A minha esposa ela é muito participativa também, então a gente acaba tendo esse espaço também, né? E a Elô é uma menina assim muito especial, mas que, assim como todos os pais, né, enfrentam algumas situações de crise e a gente precisa lidar com isso. A grande questão não é a crise quando ela vem. A grande questão que eu penso é o que fazer quando a crise chega. Então, eu procuro assim ser um apoio ali para a Elô, sabe? Conversar com ela, deixar ela se expressar também, né? Por exemplo, às vezes a gente sai para caminhar e a Elô ela tem fixação por jornal de supermercado. E às vezes a gente está longe, está a pé e não dá. E aí na volta para casa ela quero o jornal. Eu falo, olha, Elô, não dá. E às vezes ela pode desencadear ali uma crise, né? E aí ela senta no chão, fica, e aí eu converso com ela, falo, olha, Elô, agora não dá para o papai te dar o jornal, tudo bem? Mas você pode ficar aqui. E eu te entendo. Eu sei que você precisa, que você quer, mas que você também precisa entender que tem momentos que não dá para o papai fazer isso, tudo bem? E aí ela começa a chorar, fala, olha, eu vou esperar você, você pode chorar. E ali eu vou ficar ali 15 minutos, 30 minutos, e aí nesse meio tempo eu vou fazer ali, né, a intervenção com ela. Eu não dou muita atenção para ela neste momento, eu procuro estar desconectando dela, fazendo outras coisas, e aí de 5 em 5 minutos eu olho para ela e digo, Elô, vamos, eu estendo a mão
e aponto o olhar para a direção de onde nós estamos indo. Normalmente, na primeira vez que eu faço isso, ela não vai ir. Ela vai falar que não. Fala, então tudo bem, nós vamos esperar mais um pouco. Passa-se uns 5 minutos, novamente. Elô, vamos. A linguagem ela deve ser objetiva, ela deve ser firme e não pode ser agressiva. Vamos, é uma linguagem calma, mas ao mesmo tempo firme. Vamos sem opção. Eu dou a mão e aponto para ir. Na terceira vez, normalmente ela vem. Então, as crises a gente lida dessa forma em casa. Muito legal. Nicolás, e para você? Como é que você consegue sentir que vai começar a ter uma crise? Assim? Como é que você consegue se prever dentro do seu próprio corpo? Assim, daqui a pouco eu vou, né? Então, peraí, eu vou fazer isso aqui. Como é que você consegue antecipar essa crise, às vezes se regular para que ela não aconteça? Ou quando ela acontece, o que você faz? Felizmente, eu não tenho crises tão fortes, mas são realmente coisas muito estressantes. Por exemplo, um planejamento, sei lá, de 1 ano e ele não acontece. Se for só de 1 mês, 1 semana, não tem problema. Uma coisa que realmente é uma vez de, sei lá, ir num lugar que vai fechar daqui a alguns dias. Então, nesse tipo de coisa mais específica, eu fico meio agitado mesmo. É como se fosse a sensação que me dá é de uma angústia muito grande. Então, quando isso acontece, eu tento respirar e fazer exercício, porque é exatamente isso. Você gasta essa energia a energia que você que tá na sua cabeça para o corpo. Então, isso ajuda a acalmar. E é uma das formas que eu aprendi a lidar melhor com muita ansiedade, até mesmo andar. Então, ajuda bastante. Muito legal, muito obrigada, tá, pela sua contribuição. Rafaela, vamos lá, nossa psicóloga agora. Sabemos que você trabalha com todos os níveis e idades de autistas, só que a experiência do Nicolas e a da Heloísa na aprendizagem já mostra para a gente um pouco da diferença do espectro do autismo entre os níveis 1 e 2. Né? A Heloísa é nível 2, eu sou mãe de um autista nível 3, não verbal, que usa comunicação aumentativa alternativa, o TD-SNAP, para se comunicar. Então, através da comunicação aumentativa alternativa é vida, gente. Se você tem um filho não verbal, as profissionais que estão aqui, tá, muda a maneira de a gente lidar com as coisas. Mas, então, nós temos um de nível 1, 2 e 3 aqui, tá? Certo. Com a sua visão de uma profissional, poderia nos dizer como nós, pais, e aqui a gente se, né, inclui a todos aqui, podemos agir sem super proteger, mas dando o apoio necessário para que os nossos filhos possam desenvolver a sua melhor versão? Certo. Bom, quando a gente vê os filhos, parentes próximos, passando por dificuldades, tendo dificuldade para executar determinadas coisas, é normal a gente querer ajudar, a gente querer fazer o máximo que puder para diminuir essas dificuldades que essa pessoa está tendo. E ainda mais quando é nosso filho. Né? Então, é comum, é normal que os pais tendam a ter esse comportamento. Mas o que a gente tem que pensar é que, assim como o Nicolas já tem 18 anos, então ele já está caminhando para a vida adulta. Né? Ele já vai ter independência, já vai começar a buscar o mercado de trabalho. Então, a gente sempre tem que olhar para as crianças e pensar que eles são indivíduos e seres no mundo. Né? E no mundo eles vão ter demandas, eles vão ter convivência em sociedade, convivência com outras pessoas, exigências da própria vida. Então, a gente sempre tem que pensar no que a gente pode fazer para trazer autonomia e independência para esses indivíduos, sejam as crianças pequenas, sejam os adolescentes. E como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, no caso da Elo, que é uma criança menor. Então, a gente vai olhar o que dentro do ambiente da casa a gente consegue trazer mais autonomia, nos cuidados de higiene, na alimentação, nos cuidados básicos, organização, na comunicação. A comunicação também é uma coisa muito importante, né? Assim como você trouxe do seu filho, que utiliza a comunicação alternativa. Então, isso também é muito importante. A gente precisa promover essa autonomia e independência também na comunicação. É comum, né, que, como pai, como mãe, a gente conheça o filho e, às vezes, quando ele está sinalizando alguma coisa, a gente já entende o que ele quer sinalizar. Mas e quando acontece de ele estar em outro ambiente?
que não é uma pessoa que conhece tão bem. Então, essa é a importância de a gente ter uma comunicação funcional, seja vocal, seja por meio de figura. Isso também é muito importante. E isso traz autonomia e independência para esse indivíduo. Então, por mais que os pais eles tendam a superproteger, a querer antecipar algumas coisas, algumas necessidades dos filhos, é importante a gente sempre ter essa visão de que, uma hora, nem sempre esses filhos vão estar conosco. Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades para que eles convivam bem. Perfeito. Agora, Nicolas, com base naquilo que a Fernanda está trazendo, como é que é para você agora se inserir no mercado de trabalho? A gente tem aqui outras pessoas também que estão buscando, né? Agora, tem um laudo e tal, e agora? Para ir trabalhar, como é que é? Né? Como autista, vai chegar no local e vai falar, olha, eu sou autista. E aí, é fácil, não é? Qual que é essa dificuldade? O que você está sentindo? Dependendo do ambiente, se ele tiver mais cara de receptivo, até dá vontade de falar, não, então, mesmo sendo autista, eu vou fazendo isso, aquilo, já que eu estudei para tal coisa, etc. Então, acaba, dependendo do lugar, dá uma liberdade muito maior, porque você consegue visualizar um ambiente que é favorável para esse tipo de coisa. Então, dependendo do lugar, eu vejo como uma possibilidade grande, ainda por cima que a pessoa pode até falar, nossa, que interessante, então, quais são as habilidades? Eu estou estudando isso, aquilo, caramba, você é autista e consegue fazer isso, que legal, e tudo mais, pode ser um diferencial, ainda por cima. Certo. Vamos lá, então, voltar para a Rafaela agora, doutora. Esta frustração da busca pelo trabalho, o Nicolas comentou que a percepção dele, a visão dele sobre a leitura que ele faz com relação a isso, que dependendo do local que você vai buscar, né, o primeiro emprego, ou, enfim, vai se encaixar no mercado de trabalho, se você fala que você é autista, às vezes, dependendo da área, né, já dá certo. Tem empresas que eles próprios já dizem que querem contratar pessoas com autismo, e nós temos uma empresa dinamarquesa que tem filial aqui no Brasil, tá bom? Se vocês souberem, depois a gente fala um pouquinho dela também, vai falar num dos nossos eventos da Rafa, nos próximos, aonde eles desenvolvem já esse trabalho. As empresas maiores, como Nestlé, os bancos, entram em contato com eles, recrutando pessoas para determinadas áreas. Tá? Então, eles só contratam autistas, entende? Então, tem essas facilidades, né? Agora, por exemplo, eu conheci a Ana, não sei se ela está aqui, ela me procurou ali atrás, a Ana, e ela disse para mim, isso, não tem problema, tranquilo, e ela disse assim para mim, Kenny, eu estou com 30 anos, não, eu descobri o autismo com 30 anos, estou com 34, né, dona Ana? E ela disse assim, ó, eu sou formada em letras, eu gostaria muito de trabalhar. Olha o apelo, entende? Então, a gente precisa, como pais, como sociedade, pensar sobre isso também, gente, sabe? Os nossos filhos vão crescer, e aonde eles vão estar inseridos? Tá certo? Vamos começar a pensar sobre isso também na nossa comunidade, o que fazer para essa questão do mercado de trabalho, tá? Mas falando sobre frustração, o caso do Nicolas, ele trouxe uma coisa, né, que vendo uma oportunidade, agora tem uns que, como o caso da Ana, que eu acabei de trazer, se formou, se preparou para esse momento, sonhou, agora você é professora. E aí, chega na hora, não consegue. Nessa situação do primeiro amor rejeitado, tá até aqui que eles colocaram, das experiências das amizades desfeitas, né, e até os pequenos insucessos, como é que a gente pode trabalhar isso, né, nestes resultados com os profissionais capacitados? Como é que os professores, de alguma forma, também a gente pode contribuir? Porque eu falava até antes, acho que é com o pastor Leonardo, sobre isso. A gente tem uma dificuldade, às vezes, como pais, não é uma dificuldade, também não puxe minha orelha aqui, tá? Mas entendo, os professores também não sabem o que fazer, gente. Nós estamos tudo no mesmo barco, entendeu? Estamos tudo no mesmo barco. Os pais não sabem como lidar, os professores não sabem como lidar, e a gente tem ainda os terapeutas que estão ali se incentivando e estudando e procurando fora, né, Suíça e tarará, e Estados Unidos fazendo essas coisas, traduz, passa a madrugada ali para trazer para o Brasil novas tecnologias e novas maneiras de lidar. Agora, o que nós podemos fazer sobre isso? Tens alguma sugestão, alguma ideia de como trabalhar isso? Certo. O que a gente tem que trazer é assim como as pessoas, de forma geral, têm frustrações, acontecem empecilhos no nosso caminho, das pessoas com autismo também. Então, uma coisa é trazer essas frustrações, trazer essas situações negativas como parte da vida, né? Como vai acontecer na vida de todas as pessoas. Mas, por outro lado, a gente também tem uma questão assim, em relação ao mercado de trabalho. Não conseguiu a vaga, mas
qual habilidade faltou? O que que dificultou o acesso ali? Então, é isso que a gente tem que entender de forma individual, o que está dificultando aquela pessoa estar inserida naquele mercado de trabalho. É uma dificuldade de organização? É uma dificuldade de executar atividades mais complexas, com vários passos? Então, a gente tem que entender individualmente o que está dificultando aquela pessoa aquele acesso. E aí, nas terapias, são coisas que a gente pode trabalhar, a gente pode desenvolver essas habilidades. A mesma coisa em relação a relacionamentos amorosos, né? A primeira desilusão, ela vem para todo mundo. E aí, e as próximas? O que está dificultando ter relacionamentos, manter esses relacionamentos? É uma dificuldade de se colocar no lugar do outro? É uma dificuldade de manter uma comunicação assertiva? Então, individualmente, a gente também vai olhar para esse caso e entender o que a gente pode desenvolver habilidade ali. Perfeito. Agora a Fernanda, que está aqui com a gente. Fernanda, tudo bem por aí, amiga? Consegue nos ouvir? Eu estou bem, sim. Eu acho que eu estou com um pouco de delay. Eu consigo ouvir. Perfeito. Vocês estão me ouvindo? Nós temos uma pergunta para você agora, para você poder nos ajudar a compreender esse debate que nós estamos tendo aqui no painel moderado, de uma maneira consciente a respeito dessa questão da visão do mercado de trabalho, tá? Então, nas empresas, os profissionais de nível 1 e 2, eles têm o mesmo nível de aceitação? E o que o governo do estado de São Paulo tem feito para inserir o profissional no mercado de trabalho? Conta um pouquinho para a gente como é que funciona também o programa do Meu Emprego Inclusivo e o papel dos pais neste processo, tá? Agora é com você. Ótimo. Então, eu queria começar dizendo, né, que para mim é uma satisfação muito grande participar desse evento, de estar aqui conversando sobre a questão da empregabilidade das pessoas com deficiência. E para mim, estar na secretaria representando esse programa me traz uma grande satisfação. Eu sou uma pessoa com deficiência, tenho baixa visão, e quando eu comecei a buscar essa autonomia, né, assim, essa questão de entrar no mercado de trabalho, eu também encontrei muitos obstáculos. Muitas vezes, nós que temos deficiência, e a gente vai buscar essa primeira oportunidade, a gente encontra na sociedade algumas barreiras nesse sentido. E essas barreiras acabam, né, por muitas vezes, fazendo com que a gente se frustre, né, assim. E o que a gente precisa para que a gente consiga desenvolver é das oportunidades, né? E atrás dessas oportunidades e encontrar pessoas que acreditam no nosso trabalho e que consigam falar para a gente o que a gente quer fazer, é o que a gente consegue construir aí como carreira profissional, né? Assim, eu encontrei, sim, alguns nãos na minha vida, porém encontrei pessoas que me deram a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, de conseguir trabalhar, e isso fez com que eu conseguisse construir a minha carreira profissional. Então, através do meu trabalho, eu consegui fazer a minha faculdade, hoje eu sou psicóloga, especializada nessa área da inclusão das pessoas com deficiência, e através disso eu comecei a construir essa carreira, e hoje eu estou na secretaria fazendo a gestão desse programa, né, assim. E eu queria contar para vocês o que hoje, né, assim, esse programa facilita na inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né, assim, como é que a gente pode apoiar as pessoas com autismo nesse processo. Bom, o programa ele surgiu dentro da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 2019, justamente para que a gente pudesse atuar no apoio tanto das pessoas com deficiência como nas empresas, para que a gente pudesse facilitar esse processo de inclusão. E aí a gente entendeu que para que a gente pudesse fazer um trabalho que fosse efetivo, tanto para as pessoas como para as empresas, a gente precisaria adotar uma metodologia que olhasse tanto para o indivíduo como deficiência, como para as barreiras que ele fosse encontrar no momento do ingresso dele nas empresas, né? Assim, porque uma coisa que o Nicolas traz é a questão do ambiente acolhedor, né? Assim, então, se eu tenho uma empresa
que entende a deficiência, que já consegue olhar para a pessoa através das suas habilidades, das suas competências, essa empresa ela vai facilitar um ambiente, ela vai promover um ambiente onde as pessoas com deficiência elas consigam se sentir acolhidas, né? E aí a gente vai trabalhar os suportes que ela precisa para desenvolver o emprego. E aí é nesse sentido que a gente trabalha dentro do programa, através da metodologia do emprego apoiado, que é uma metodologia que nasceu na década de 70 nos Estados Unidos, ela é muito utilizada na Europa, e ela parte da premissa de que todas as pessoas com deficiência elas podem trabalhar, desde que elas tenham os apoios necessários. Então, a gente fala da presunção do emprego para todas as pessoas, independente do seu comprometimento. E aí a gente vai desenvolver esses apoios para que elas estejam no mercado de trabalho. E é justamente, né, assim, olhando para esses apoios que a nossa equipe atua, né? Então, a gente tem uma equipe especializada de técnicos de emprego apoiado que olham para esse candidato, vão entender esse candidato, as suas habilidades, as suas competências, o seu interesse, o seu projeto de vida, desenvolver com ele esse projeto de vida para o trabalho, para que a gente consiga mapear aí o seu perfil profissional e ir em busca de vagas que estejam compatíveis a esse perfil. E aí a gente tem uma pessoa dentro dessa equipe, né, um técnico que vai trabalhar com a empresa a questão da sensibilização das pessoas da equipe para receber essa pessoa, a questão dos apoios necessários que ela vai precisar naquele ambiente de trabalho, então a questão de desenvolver uma tarefa, né, assim, aquela tarefa que é rígida, então ela muitas vezes a empresa coloca ali, né, assim, os requisitos para aquela vaga e para as funções que ela vai ter que fazer, atuar naquele posto de trabalho. Então, o nosso técnico vai olhar para essa função e ele vai estar ali no apoio com a pessoa com autismo, por exemplo, para poder passar aquelas tarefas de uma forma na qual a pessoa vai poder compreender as suas tarefas, fazer as adaptações, trazer para o mais concreto, né? Assim, trazer a questão da adaptação do posto de trabalho, da questão da equipe. Então, se é um lugar que tem muito barulho, então a gente vai dar dicas de como aquele ambiente pode ser menos barulhento para as pessoas com autismo, se caso essa seja uma sensibilidade das pessoas, a questão das tarefas, né, assim, de explicar as tarefas de uma maneira com que ela entenda, e aí a gente vai desenvolvendo os apoios, né, dentro do ambiente de trabalho, para que os apoios naturais sejam construídos e esse técnico ele possa ficar um pouco mais de longe acompanhando essas pessoas nesse processo. Tá? Então, a gente não faz somente a inclusão das pessoas no mercado de trabalho, a gente também atua na questão do apoio após a inclusão, né? Assim, sempre em contato com a pessoa, com a empresa, para que a gente possa garantir esse processo de inclusão. A gente, desde 2019, a gente conseguiu colocar aí cerca de 1.000 pessoas com deficiência no mercado de trabalho no estado. Dessas, né, assim, 6% são pessoas com autismo, que estão ocupando diversas vagas, e 94% das pessoas empregadas, elas permanecem nas suas vagas, porque essa também é uma premissa da metodologia do emprego apoiado, essa questão do apoio depois da colocação é o que garante uma qualidade nesse processo, tá? O programa, ele é um programa do Estado, né, assim, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele é uma política pública, então ele não tem custo nem para as famílias, para as pessoas com deficiência, nem para as empresas que contratam, que chegam ao nosso programa, que querem fazer adesão e ser parceiras nesse processo de inclusão. Tá? Então, a gente trabalha todas essas frentes. Hoje nós temos 20 polos de empregabilidade no estado de São Paulo. Quando eu falo polos de empregabilidade, são locais que a gente faz o atendimento das pessoas com deficiência e das empresas, onde a gente tem essa equipe especializada para fazer esse trabalho. Nós estamos em cidades, aqui no município de São Paulo, nós temos 4 polos de empregabilidade, nós temos em Campinas, Registro, Bauru, Piracicaba, Sorocaba, Baixada Santista, São José dos Campos,
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, Marília, estamos chegando agora em Itapeva, Bauru e Franca, Bauru não, desculpa, Barretos e Franca. A gente tem uma lista com o contato de todos esses polos de empregabilidade, que depois eu vou repassar para a Valéria, né, assim, que é uma das moderadoras que entrou em contato conosco, para que elas possam repassar esses contatos para que vocês possam entrar, para que vocês possam, né, incentivar as pessoas com autismo para essa questão do emprego, né? Eu acho que foi falado bastante aqui o quanto que quando a gente chega na vida adulta, a questão da autonomia, da independência, da gente ter essa oportunidade no mercado de trabalho é o que vai garantir a dignidade, né? Assim, essa questão da gente se colocar como indivíduo na sociedade. E o trabalho, ele traz muito isso para as pessoas que não têm deficiência e também para as pessoas que têm deficiência. Então, através do emprego, que a gente vai conseguir realizar os nossos sonhos, que a gente vai conseguir mudar a nossa visão da sociedade em relação a nós. Então, a família, ela precisa entender esse processo, sim um desafio, né? Ainda a empregabilidade das pessoas com deficiência, mas é um trabalho que vale a pena, sabe? Assim, quando a gente consegue essa autonomia, a gente consegue conquistar sonhos, a gente consegue ficar empoderado com a nossa deficiência, tomar decisões, né? Assim, construir o nosso futuro. Então, as famílias, elas precisam sim vislumbrar o mercado de trabalho como uma possibilidade para todas as pessoas com deficiência. Muito legal. Eu fiz aqui um discurso porque por conta do delay, né? Eu acredito que vocês estão me ouvindo com atraso, mas eu fico à disposição para tirar dúvidas, tá bom? Tá bom. Fernanda, muito obrigada. Eu tenho uma última pergunta para você, que é: vocês aceitam voluntários também? Não, a gente trabalha através dos polos de empregabilidade, que são organizações da sociedade civil que ganharam, né, assim, que concluíram uma licitação de chamamento público, e aí dentro dessas organizações sociais podem ser que eles tenham oportunidades para as pessoas voluntárias, tá? Para que vocês possam se desenvolver dentro dessas organizações sociais. Mas dentro do Estado a gente não trabalha, por enquanto, com voluntários. Perfeito. Eu fiz essa pergunta justamente para a gente entender o quanto esse trabalho é sério. Não que nós, voluntários, não teríamos, né? Mas o quanto as pessoas que estão ali por trás desse projeto, uma iniciativa do nosso governo aqui do Estado de São Paulo, é algo muito sério, né? E eles têm levado muito em consideração esses fatores de a pessoa, de repente, ter certas qualificações para poder acolher essa pessoa, né, com deficiência. E aí, a própria Fernanda comentou que ela tem baixa visão, então eu acredito que não são somente os autistas assistidos nesse programa, né? São outras pessoas também, e você pode nos ajudar indicando para mais pessoas. Nós temos ainda 10 minutos e nós temos aqui 4 convidados. E eu preciso abrir para vocês, se alguém tem alguma pergunta. Sobrou 10 minutinhos, vocês têm? E a equipe sempre quer me matar, porque eu invento umas coisinhas assim ótimas. Se vocês não tiverem, eu vou fazer pergunta da... Tem aqui? Opa, tem. Tá. Senão eu tenho uma pergunta aqui da internet, tá bom? Fica tranquilo. Será que eu posso sair daqui? Não dá problema aqui, não? Não? Tá bom. Vamos lá. Obrigada. Tá. Meu nome é Williana. Eu tenho um neto autista de 5 anos. Eu não sei se vai fugir um pouco do tema, talvez, mas está começando a haver problema com os convênios cobrirem os tratamentos. Então, talvez a clínica dele seja descredenciada. Não sei ainda. Mas, para chegar no ponto que ela expôs, na idade dele tão bem desenvolvido, precisa do tratamento. Então, qual sugestão vocês teriam para auxiliar neste momento? Para que o governo ajude, o convênio colabore e a clínica também, junto com a família. Perfeito. Uma salva de palmas para essa avó que está aqui conosco, que coisa mais linda, né? Quando a gente abre a fala do autismo, vem muitas coisas com ele, né? E a questão do plano de saúde, nós temos, o povo já faz assim, né? É uma coisa que, tanto para o profissional quanto para o pai que paga, né, é uma coisa complicada.
E a gente teve toda uma luta, vocês acompanharam essa luta, muitos amigos ali foram para frente de Brasília, rol taxativa, aquela briga toda, né? Marcos Mion e a Suzana também foram lá, fizeram todo um trabalho ali para ajudar, doutor Gadinho envolvido, o pessoal todo que vocês conhecem, que são da Rafa ali, que estão com a gente, de alguma forma se envolver. Doutora Carla Bertin também, é nossa apoiadora do Autismo Legal, esteve lá também, batalhou por isso. Mas, amigos, ainda é algo que precisa ser falado. Ainda é algo que nós, como pais, ainda temos que pleitear, juntamente com os terapeutas, né, Rafaela? De repente, até vocês têm alguma sugestão aqui, amigos, para poder falar a respeito disso. A Rafaela pode contribuir melhor. Em relação aos convênios, as terapias baseadas em ABA, fono, TO, elas são por obrigação de cobertura dos convênios. Tá? Então, o convênio ele tem que cobrir. Mas, né, para que ele cumpra efetivamente com isso, às vezes acontece de ter que ter um processo judicial para isso. Né? Então, eu aconselho, nesse caso, você procurar um advogado para te auxiliar nisso, entrar com processo de liminar, porque aí é mais garantido que você vai conseguir ter uma cobertura total do tratamento. E o melhor disso, na mesma clínica que ele já faz. Tá? Exatamente. Com a liminar, se o governo decreta, ele pode, e você pode justificar. O advogado vai te ajudar a fazer isso, tá? A colocar ali todos, porque ele já está aqui, criou um vínculo com as terapeutas e tal, houve uma evolução, ele chegou aqui dessa forma, agora está desse jeito, né? Então, isso aí você pode ajudar também. No próximo evento, nós vamos trazer também essa temática, tá? Com direitos ali. É que quando a gente faz cada horário, e a gente vai pegando as demandas, cada vez vai tendo mais, né? Então, tu trabalha sobre sexualidade, trabalha sobre mercado, trabalha. Então, são muitas demandas. Mas isso aí é uma coisa que, de fato, a gente vai conversar também, tá bom? Obrigada porque você trouxe essa pergunta. Temos mais uma mão aqui. Tinha uma mão de... Ali, isso aí. Bom dia. Bom dia. A dúvida que eu tenho é se o ensino regular ou o ensino especial afeta no mercado de trabalho dos autistas. Porque eu fui informado que criança que estuda numa escola especial, ela não consegue ir para o mercado de trabalho. Eu acho que a Fernanda vai poder nos ajudar melhor isso, porque ela está no conselho ali, né? Fernanda, a pergunta... Como é que é o seu nome, desculpa? Letícia? A pergunta... E você é mãe de autista, Letícia? A Letícia é mãe de autista, está aqui com a gente no auditório, e ela trouxe uma pergunta o seguinte. Ela já ouviu falar que se a criança estuda em escola regular... Depois, quando ela vai ter uma dificuldade para entrar nesse mercado de trabalho. Conta um pouquinho para a gente sobre como essa visão de vocês que estão ali à frente disso. Perdão, escola especial. Desculpa, obrigada pela correção. Se a criança estuda numa escola especial e não numa regular... Então, correto? na verdade, assim, a gente trabalha muito com as empresas a questão da flexibilização dos pré-requisitos para a contratação das pessoas com deficiência. Porque muitas vezes elas colocam, sim, a questão, para você ser contratado por determinada vaga, você precisa ter o ensino médio completo. E aí essa questão da comprovação da escolaridade acaba sendo uma barreira para algumas empresas, né? Assim, a gente vem trabalhando com essas empresas, né, assim, com a nossa equipe, a questão da flexibilização nesse processo, né? Assim, que muitas vezes a gente... faz a avaliação, né, assim, da questão da funcionalidade da pessoa com deficiência através de outros instrumentos que não somente é comprovado pela certificação escolar, né? Então, a gente vai trabalhando muito nesse sentido com as empresas. Algumas empresas, elas conseguem já entender isso, porque já tem uma cultura inclusiva e já conseguem olhar para a pessoa com deficiência com essa flexibilidade, mas algumas ainda estão nesse processo de que a documentação é o que importa. Então, a gente vai trabalhando na desconstrução e na ressignificação disso para que a gente consiga transpor essa barreira. Perfeito. Obrigada, Fernanda. A gente tem ainda 4 minutos e 53 segundos e contando. Roberto, me responda uma coisa, ver se você pode ajudar a Cátlia Espinheira. Ela está aqui, gente? Cátlia Espinheira? Olha lá. A Cátlia está lá atrás. Ó. Já segue a gente, né, Cátlia? E assiste os nossos eventos aqui que eu já vi, que você comentando e coisa. Mas vamos lá. A Cátlia, ela disse assim, ó. Meu filho, ele não sabe ler nem escrever e tem muita dificuldade de associar essa parte. E nessa fase de 11 anos, a aceitação em algumas situações é bem difícil. Uma criança agitada e calma em diversos momentos e agressiva. Como ajudar nessa parte da agressividade? O senhor tem alguma dica como pai? Olha só,
a parte da agressividade, ela tem muito a ver também com a forma como nós nos relacionamos com os nossos filhos. É lógico que, por exemplo, o grau vai determinar também, né, a agressividade dessa pessoa, dessa criança. Mas assim, é o seu jeito de falar, é você tentar entrar no mundo do autista, entende? Ele está ali no momento de agressividade, você tenta com calma, falando, abraçando talvez, apresentando outras situações. Então, por exemplo, e prever algumas coisas. Eu acredito e vivo dessa forma, de que nenhuma pessoa vive em crise a todo tempo. Então, quando essa criança, você vê que ela vai entrar em crise, você tenta prever algumas coisas. Por exemplo, a Elô, quando ela vai para a terapia, uma mudança de ambiente gera uma crise comportamental. Então, quando vai para chegar na terapia, eu vou mostrando para ela, olha, Elô, nós vamos lá, nós vamos encontrar a tia. Elô, ó, vamos fazer aqui, por exemplo, eu trabalho com ela para ela soletrar palavras. Falou, ó, soletra a palavra tatu. Aí ela fala T-A-T-U, tatu. Isso, Elô, muito bem. Ó, a hora que chegar lá você fala com a tia. Então você antecipa, entende? A questão, vamos imaginar que a pessoa está ali na questão da agressividade. Então você chega, se aproxima, não dê muita ênfase àquela agressividade. Pelo contrário, você diga, olha, está tudo bem, eu te entendo, eu estou aqui, tá? Eu vou te ajudar. Tudo bem? Ó, vamos brincar? Apresenta coisas que é do interesse. Então, por exemplo, da Elô, se ela está nervosa, eu apresento uma revista do amiguinho, do nosso amiguinho, que é da parte de interesse dela. E a questão de alfabetização, a Elô, como eu disse, ela, com 5 anos ela falou a primeira palavra. Então a gente trabalhou muito essa questão. A gente tem alfabeto, aquele de madeira, então a gente vai e mostra, ó, esse daqui é o A. Elô, qual que é? A. Esse é o B. Hoje ela monta palavras com esse alfabeto. A gente tem aquela lousinha, né? A gente usa tudo que tem em casa para o desenvolvimento dela. Tem aquela lousinha de escrever. Elô, vamos escrever? Aí eu coloco um alfabeto de madeira em cima, escrito, por exemplo, casa. Aí eu falo, ó, Elô, agora vamos escrever casa. Hoje ela escreve sozinha, casa. Então, assim, eu acho que o autista, 2 palavras que ajudam muito. Paciência e amor. Muita paciência e amor. Posso complementar? Mas é claro. Pela experiência que eu tive, por exemplo, da adaptação e para outras pessoas que eu conheci, longe de mim querer ditar o que as outras pessoas têm como cuidar dos filhos, só uma coisa que eu percebi é que a adaptação, por exemplo, é um bom método, tudo mais, de forma mais receptiva, mais agradável. Só que eu vejo isso como um pequeno problema, porque ajuda agora, mas quando ela crescer, ou eles crescerem, não importa, eles vão ter muita dificuldade, por exemplo, para se estabelecer em um lugar que vai ser estressante, o trabalho, ou um companheiro que às vezes está irritado, enfim, vai ter tantas coisas extras que vão tirar eles da zona de conforto, que, ao meu ver, se você fizer não um estresse controlado, mas se você adaptar e botar mais vezes, de forma que não machuque, você consegue pelo menos mostrar como mais ou menos o mundo funciona no pós-infância, que vai ser mais difícil, que vai ser mais desagradável na maioria dos momentos. Eu estou vendo isso agora, por exemplo, julgamento, tudo mais, e aprender a controlar esse tipo de coisa. Eu não sou autista nível 2 ou 3, mas tem muitas coisas do 1 que acabo percebendo que incomoda. Por exemplo, às vezes falar alguma coisa que não deve, porque eu falo, caramba, eu podia falar isso, minha cabeça. Fala isso, vai ser legal. Aí eu falo e já na hora eu percebo, putz, já olhei, já repensei no que eu falei e não foi bom. Então, é uma coisa que eu vejo, já pensei muito, se eu tiver um filho autista, eu penso em adaptar da forma mais saudável, mas agressiva, porque o mundo é bem agressivo nesses pontos. Então, é um pouquinho extremista, mas é importante ele entender. Entendi. Para a gente fechar, a Rafaela vai fechar a fala agora, e depois a Amanda já pode vir para cá, por favor.
Infelizmente, nós não vamos conseguir ter mais perguntas, gente, mas podem mandar no direct, a gente manda para o pessoal e a Rafaela vai complementar e vai fechar agora para a gente. Bom, em relação ao comportamento de agressividade, assim como qualquer outro comportamento, ele tem um objetivo, ele tem uma função. Então, uma das principais causas que geram os comportamentos de agressividade tem a ver com a dificuldade de comunicação. Então, quanto mais a gente trabalhar a comunicação funcional, é provável que, com isso, já diminua a questão de comportamentos inadequados, de agressividade. Então, isso é uma coisa que ajuda. Tá? Quanto melhor for a comunicação, menos essa pessoa ela precisa emitir esses comportamentos para comunicar algo. Então, isso é uma coisa importante em relação ao comportamento de agressividade. E, em relação à alfabetização, para a gente chegar lá na alfabetização, a gente precisa cumprir outros pré-requisitos antes. Então, essa questão da agressividade é uma questão de, por exemplo, permanecer sentado, ter um tempo maior de concentração. Então, antes da gente conseguir chegar lá no final da escada, que é a alfabetização, a gente precisa subir esses degraus mais iniciais. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar essas habilidades básicas para conseguir chegar na alfabetização. Nicolas, você se importa se a gente bater palmas? Para quem? Fala a verdade. Se a gente bater umas palmas aqui agora para fechar o evento, você se importa? Pode ser. Se segura aí um pouquinho. Gente, vamos bater uma palma para ele, por favor, para todo mundo aqui. Muito, muito, muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Rafaela, Roberto, Nicolas, por tudo que vocês conseguiram acrescentar aqui, contribuir com essas pessoas, tá bom? Gente, pode mandar as perguntas para a gente ali no Instagram, a gente repassa para eles, responde por lá para vocês depois, tá? E vamos continuar nossa programação. Queria chamar a Amanda agora aqui para poder passar para ela. Obrigada, Kane.